me sinto muito feliz em poder mais uma vez, irmãos, estar na presença do Senhor e poder estar adorando, glorificando e bendizendo o nome santo dele. Mas antes de qualquer coisa, antes de dar continuidade, vamos entrar na palavra do Senhor. Os irmãos vai caçando aí no livro de Jonas. Eita livro, eita palavra, essa palavra, desde sexta-feira que Deus tem me dado essa palavra. E eu vou falar. Eu vou falar, porque ela não é minha, né, irmãos? A palavra não é minha. Ela tem dono, e o dono dela está no céu, olhando para mim e para você nessa noite. E ai de mim que fugir como fez o profeta. Amém? Antes de tudo, eu quero estar apresentando o nosso irmão. Eu esqueci o nome. Veribaldo. Nosso querido irmão Veribaldo. Meu querido, é um prazer, mais uma vez, uma honra, uma alegria muito grande saber que o Senhor está nessa caminhada, no barco, remando e seguindo aquele que tem o poder nas mãos. Para nós é uma honra e um prazer receber o Senhor aqui como família. A Bíblia diz que somos uma família. E eu entendo e pronuncio e tenho certeza que é assim que Deus ajunta e quer que nós entendamos dessa maneira. Somos uma família, um só povo, uma só nação. E naquele grande dia vai morar um só povo no céu. Não vai haver exceção de pessoas. Amém? Vamos receber o nosso irmão Veribaldo em nome de Jesus. É uma alegria, um prazer que todos dizem com alegria: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, irmão Veribaldo, fique à vontade. O Senhor Jesus ainda falará com nós através da palavra dele. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Deus abençoe quem trouxe essa água. Amém? Deus abençoe quem trouxe essa água. Mas já acabou. Amém, queridos? Interessante. Essa palavra desde a semana passada que Deus me deu ela, eu tentando, falei, não, eu vou guardar. Eu vou ler outra. Mas às vezes a gente quer caçar algumas palavras, irmão. Tem hora que vem uns textos para nós. Não é assim? E tem hora que você fala, mas como? Por quê? Irmão, a Bíblia é grande. A Bíblia é grande. Mas eu aprendi uma coisa, queridos. Cada vez que eu e você abrimos a Bíblia Sagrada, é Deus querendo falar conosco. Verdade. E quando eu comecei a entender isso, às vezes eu passo, leio, depois eu vou para outra página, mas de repente eu fecho a Bíblia. E quando eu abro, por coincidência, a mesma coisa. E eu tento falar, Senhor, me perdoa. Aí eu fecho. Faça alguma coisa que Deus não faz. Depois eu volto a pegar a Bíblia para ler. Quando eu leio de novo o mesmo texto, aí agora não tem como você fugir mais. E foi dessa maneira essa palavra que Deus me deu essa semana. E eu quero compartilhar ele com os amados irmãos. Amém, queridos? Jonas 1. Todos acharam? É uma alegria mais uma vez estar juntamente com os amados irmãos. Está aqui a nossa querida missionária, irmã Adeline, com seus filhinhos. O pastor mudou de rumo, né, irmão? Né? Amém. Que Deus abençoe. É assim mesmo, né? Ela quer que... O mais importante é que todos estamos fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe, né? O desejo de Deus é que nós estejamos adorando ao Senhor. Que Deus há de abençoar o pastor Júnior onde ele estiver nessa hora, em nome de Jesus. E bom estar adorando ao Senhor. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jonas, que nos diz assim dessa maneira. Aleluia, glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Jesus mandou levantar, o próprio Deus mandou Jonas levantar e ir à cidade de
Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Mudou de rumo. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, ou seja, para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou, e dormia um profundo. Eita, meu Pai. Amém. Pode se sentar glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, queridos, eu quero pronunciar para os amados irmãos nessa noite algo da parte de Deus. Eu quero falar para os amados irmãos nessa noite que tudo que o Senhor mandar a mim e a você, queridos, a fazer, façam. Fazei-o conforme as suas forças. Tudo quanto Deus te pedir, tudo quanto Deus te mandar, te determinar, colocar na sua responsabilidade, faça-o conforme as tuas forças. Porque o Senhor, o próprio, Ele virá. E um dia nós temos que prestar conta de tudo aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Tudo que Deus mandar que nós façamos, iremos e façamos enquanto temos tempo e oportunidade. Por isso, no livro de Isaías 55, verso 6, vai nos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por que essa palavra fala isso? Enquanto se pode achar. É porque vai chegar um momento que não vai mais achar. E em seguida vem: invocai-o enquanto Ele está perto. Por que essa palavra diz dessa maneira? Buscai enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Enquanto nós podemos hoje invocar, sabendo nós enquanto Ele está perto também, porque a Bíblia diz assim, quando nós buscamos de coração, o Senhor sempre está pronto a nos ouvir e a nos atender, conforme a minha e a sua petição. Longe o Senhor está daqueles que não buscam, mais perto Ele se encontra daqueles que clamam, daqueles que buscam, daqueles que intercedem, e daqueles que chamam, e daqueles que clamam. Aí vem Jeremias na frente. Jeremias 33, versículo 3 diz o quê? Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Coisas grandes e firmes que você e eu não sabemos ainda. Mas é preciso fazer o quê? Clamar. É preciso invocar. É preciso buscar enquanto Ele está perto. Aí, enquanto Ele está perto, Ele está ordenando: é você que eu mandei, é você que eu escolhi. Ele continua ordenando: é você que está na vez. Porque o profeta Jonas aqui, querido, ele já foi.
Vocês sabiam? Se a gente às vezes parar para pensar, para meditar, para raciocinar e começarmos a entender o chamado de Deus para a nossa vida, às vezes nós nem questionamos tanto, nós só obedecemos e vamos fazer aquilo que Deus quer. Sabe, irmãos? Porque Jonas e outros profetas da vez, daquele tempo, já foram homens que nós lemos essa palavra todo santo dia. Glória a Deus, todo santo dia, olha o que eu falei. Lemos a palavra todo santo dia. Mas será que a poeira não está lendo mais do que nós? Eita, menino, olha o mistério chegando aí. Aí a consciência começa, meu pai, tem misericórdia. Mas é real. Às vezes a poeira visita mais a Bíblia do que eu e você. A Bíblia diz que ninguém é digno de julgar ninguém. Mas a palavra, ela salva, cura, liberta, transforma e dá vida eterna. Por isso que é preciso eu e você alimentar desta palavra. E quando, querido, nós lemos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra e começamos a entender que teve uns homens, umas mulheres, um povo que anteriormente, antes de mim e de você, levaram essa palavra, por isso que o nome deles estão aqui. Porque um dia eles foram considerados santos. Por que santo? Porque eles separavam do pecado, eles corriam do pecado, eles não juntavam com as coisas erradas. Por isso que foi dado o nome homens santos, mulheres santas. E eram pessoas separadas das coisas erradas, eram pessoas que temiam, que serviam a Deus. E Jonas foi um desses homens. E a Bíblia diz que Deus ordenara a ele a fazer isso, que foi mandado pelo próprio Deus. E o que me chama a atenção, que esses homens foi lá no passado, com Abraão, Moisés e outros que nós conhecemos. A Bíblia Sagrada tem variedades de homens de Deus, mulheres de Deus, guerreiros e guerreiras, mas eles já foram. Foi lá no passado. E hoje, trazendo essa palavra para hoje, eu e você somos Jonas. Jonas da vez. Só que esse Jonas aqui, eu fui olhar essa palavra, eu entendi que Deus fala: Jonas, meu filho, você vai para Nínive, você vai pregar essa palavra. Olha a responsabilidade que Deus colocou nas mãos de Jonas e colocou na minha e na sua mão. Ei, aqui está cheio de Jonas nessa noite. Amém, tá. Glória a Deus. Mas será que tipo de Jonas nós estamos sendo nessa noite? Nós temos sido Jonas que está indo lá para o porão, só dormir, está tudo se acabando, e Jonas está no cochilo, e Jonas está no sono, e está vendo que Deus está mandando, e tem consciência que Deus já enviou, e muitas das vezes hoje não, Senhor, deixa mais para frente, Senhor, e o Senhor está falando: é agora, filho, e é da depois, Senhor, eu vou. E Deus quer que eu e você vai já, porque o dia é já, a hora é já, porque a Bíblia diz que os dias são maus. É a Bíblia Sagrada quem fala. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, o Deus que me enviou, o Deus que te enviou, Ele é o mesmo Deus. Ele não vai mudar, nunca mudou e jamais mudará. Sempre será o mesmo Deus. Aleluia. É preciso crer, é preciso confiar. E a certeza que Deus está no trono, a certeza que Deus existe, você mesmo respira aí para você ver. Respira. Agora você sabe por que você está respirando? É porque o sopro dele está dentro de mim e de você. Aleluia. É o sopro de Deus dentro de mim e de você. Cada vez que eu respiro, é o sopro de Deus dentro de mim e de você. É fácil entender, queridos. Aí quando nós entendemos que Deus faz tudo isso por nós, por obrigação nós temos que obedecer. Mas Jonas começou a fugir. Jonas, queridos, recuou o mandado de Deus. E a Bíblia diz que todo servo, toda serva que recebe o mandado de Deus da parte do Altíssimo, do Poderoso, do Grande, o Eu Sou, aquele que recebe esse mandado e foge, a Bíblia diz que os parafusos começam a arrochar devagarzinho. E Jonas vai e foge. Ele desce por um lugar por nome Jope.
Deus vai para Nínive, Jonas. Eu quero você em Nínive, você vai pregar a minha palavra. E Jonas vai e muda de rumo. Ei, quando muitos mudam de rumo, o negócio estreita. Já está em desobediência. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus alerta. Mas Deus está avisando. Deus continua falando. E essa palavra primeiro vem para mim. Porque para mim primeiro falar para vocês, ela já entrou no meu coração. Porque, queridos, Deus primeiro fala com aquele que vai transmitir a palavra dele. Essa palavra não é só falar. Você tem que viver. Você tem que alimentar dela. Para depois você transmitir para quem está te ouvindo. É assim que funciona. E a Bíblia diz que Jonas vai para um lugar por nome Tarsis, aonde Deus não mandou. E é ruim quando a gente vai para um lugar onde Deus não manda. Aí as coisas começam a dar ao contrário. E tem um bocado de cabeça quente, tem um bocado de cabeça de foz que quer ir para um lado, quer ir para o outro, quer ir fazer o que ele quer. Uns cabeças de explosão que não pode ver um movimento. Ah, eu vou para cá. Não, ali tem isso, tem aquilo, eu vou para cá. Ele não sabe o destino, ele não sabe o que quer, mas ele prefere obedecer o homem do que obedecer a Deus. E todo aquele, querido, que obedece a Deus, ele jamais vai mudar a rota. Ele sempre tem um destino certo. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem que obedece a Deus. Mas Jonas deu uma escapulidinha. Aí a Bíblia diz que Jonas está dormindo no porão. Meu Deus, a hora já está indo embora, já foi. Misericórdia. Mas o que ocorre, queridos? A Bíblia diz que Jonas vai e soca lá no fundinho do porão e vai para um bom sono. E a Bíblia diz que o navio estava entrando água e todo mundo apavorado, todo mundo morrendo e Jonas roncando. E o povo doido, desesperado, pedindo socorro. E chega lá, acha Jonas dormindo. O profeta, os profetas de Deus é tranquilo, irmãos, é bom. Mas melhor você estar na tranquilidade obedecendo a Deus, querido. Porque quando o vento começar a jogar para o teu lado, para o meu lado, quando o negócio começar a arrochar, o parafuso começar a endurecer para o seu lado, é sinal que Jesus está tratando com o vaso. E Jesus é assim, queridos. Ele ordena, ele manda, porque ele sabe que você tem capacidade. Quando você é escolhido, a Bíblia diz que de maneira nenhuma você foi chamado para sentar no banco e ficar ali. Não. E quando nós entendemos dessa maneira, aí nós só nos colocamos de pé e começamos a fazer o hino do Senhor. Aí chegam os homens, os marinheiros, aquele povo lá. Mas rapaz, tu tá vendo um navio se quebrando, afundar, a ponto de se afundar, e tu tá dormindo, homem. Levanta, tu que dorme. Levanta, tu tá vendo todo mundo morrer e só você tá deitado. E Deus está falando, e muitos continuam dormindo, e Deus continua marchando e falando, vai em frente. Assim como o próprio Deus falou com Josué. Tem de bom ânimo, espaça somente, siga em frente, Josué, que eu serei contigo. Deus falou com Jonas, vai Jonas, continua Jonas, pronuncia a minha palavra, prega a minha palavra em Nínive. E Jonas vai e muda a rota. E a Bíblia diz que ai daquele que muda a rota sem Deus permitir. Aí o chicote desce do lombo e a ripada desce do lombo. Porque quando Deus quer que eu e você faça, querido, vá, só obedeça. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Aí aqueles homens revoltam com Jonas e Jonas entende. E ele se depara também, quando ele acordou, aquela situação, e todo mundo desesperado, rapaz, clama o teu Deus. E a Bíblia diz que de imediato a consciência dele pesou. Da mesma maneira, quando eu e você recebemos um chamado de Deus, e às vezes nós paramos, às vezes nós nos congelamos, estacionamos, nós entendemos porque o próprio Espírito Santo, ele pesa na nossa consciência, e nós começamos a entender o chamado de Deus. Aí a consciência pesa, é verdade. Deus mandou ir em tal lugar, Deus mandou pregar a palavra, Deus mandou visitar alguém, Deus mandou fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes ele tem consciência que está parado, tem consciência que está estacionado. E a Bíblia diz que aquele que está estacionado, ele não vai nem para frente, nem para trás. E Deus não quer ver nem eu, nem você estacionado. Ele quer que nós prossigamos. Deus quer que eu e você prossiga, queridos. E Jonas foi esconder no fundo do navio. Mas aí Jonas teve a consciência e falou, não, verdadeiramente,
Isso que está acontecendo foi porque eu desobedeci àquele que fez o céu e a terra. Queridos, errar é humano. Assim como Jonas errou. Mas o que é mais interessante e importante é quando aqueles que erram têm a consciência de imediatamente ele reconhece e peça perdão ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Jonas de imediatamente, não, eu errei. Peraí, isso que está acontecendo aqui não era para vocês estar passando por isso. Não era para vocês estar passando nessa situação. Isso está acontecendo é porque eu desobedeci àquele que fez o céu e a terra. Fica à vontade em nome de Jesus. E ouve a palavra do Senhor, que Deus tem o melhor para você e para mim nessa noite. Aí, queridos, a Bíblia diz que Jonas reconhece o erro, o pecado que ele causou. E o problema, quando a pessoa anda errantemente, quando a pessoa tem consciência dos seus erros, não às vezes prejudica só ele, mas prejudica até quem está do seu lado. E tem pessoas que têm consciência disso. Tem pessoas que têm ciência disso, que está errando, está no erro e quer continuar errante. Ele não quer parar para consertar, ele não quer parar para refletir, entender, reconhecer e pedir perdão a Deus. Não, ele quer continuar no erro. E aí onde está o problema, porque a Bíblia diz, ai daquele que continuar no erro continuamente, o chicote de Deus vai descer mais grosso. E desce não é só puro, é com sal, que é a barra dele. O chicote de Deus vem no nome de quem é desobediente para queimar. Para queimar. Porque quem obedece a Deus, o negócio fica mais suave. Dá até sono. Quando você faz a vontade, o vento acalma, a tempestade vira bonança, aí o barquinho vai tranquilo. Mas quando o negócio está em desobediência, o negócio começa a rochar, vem o espanto e o laço começa a rochar nas costas, e aí começa a arder. Mas enquanto a coisa vai boa, não, eu vou por esse caminho mesmo. Deus não está me vendo, não está, meu filho. O olho de Deus está igual chama de fogo em cima de mim e de você. Como, queridos? Fugir do olho de um Deus tão grande, que fez a mim e a você, que cuida de mim e de você. Um Deus que faz o sol nascer, faz a lua a clarear durante a noite. Ele nos dá força, Ele nos dá saúde, Ele nos dá o alimento para que nós o alimentamos, Ele nos dá o ar para respirar. Como pensar que um Deus desse esquece de mim e de você? Como pensar que um Deus desse não está me vendo e não está te vendo? Engano meu, engano seu. A Bíblia diz que é tempo de consertar, é tempo de voltar para o caminho certo, é tempo de sair da trilha e voltar para o caminho certo. E Jonas desviou. Jonas quis se esconder. Enquanto ele se escondia, o navio estava a ponto de afundar. Temos que reconhecer, andar no trilho, no caminho certo, para que a tempestade se acalme. Aí o Senhor vai começar a fazer as coisas dar reto na minha e na sua vida. Aí Jonas fala, Senhor, é verdade, eu tenho que fazer o que o Senhor me mandou. O reconhecimento chegou, queridos. Sabe o que é isso? A consciência. Irmãos, cá para nós. É até engraçado, mas é real. É real o que eu vou falar aqui. Quantas vezes nós recebemos chances, oportunidades? Quantas vezes nós tivemos consciência e falamos por nós mesmos, rapaz, se eu tivesse ido realmente, aquela pessoa tinha ouvido a minha voz, tinha ouvido a palavra do Senhor, e Deus tinha me usado, e Deus tinha falado através de mim. E às vezes você não falou, e depois lá na frente a sua mente começa a te perturbar. Poxa, era para mim ter ido evangelizar no dia que aquele povo foi. Era para mim estar com os irmãos, era para mim ter ido louvar. Deus enviou Jonas, é Jonas nessa hora. Você recebe o convite, rapaz, eu não vou. Jonas já fugiu. Oh, irmão, a irmã está com a oportunidade. A Jonas está com a oportunidade. Jonas escondeu. Os Jonas dessa vida são esses. E Deus quer que o Jonas do passado e o de hoje volte a fazer a vontade dele. Só obedeça somente para que as almas sejam ganhas através do Jonas do passado e de hoje também. Tem que não seja diferente. E quanto Jonas fujão tem neste mundo? Quanto Jonas
que ouve a palavra de Deus todo dia e continua fugindo, continua fujão, continua só estando alargado no porão, mas no porão ninguém vê, e Deus não quer que você fique escondido. Deus não chama ninguém para ficar escondido. Deus chama alguém para clarear, para brilhar e para ser sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, para que onde nós chegar, onde nós pisar a planta dos pés, vidas venham a ver a diferença e o brilho do Espírito Santo de Deus em mim e em você. Aleluia. É o Jonas de hoje. É esse Jonas que Deus quer, queridos. Mas esse Jonas do passado reconheceu, e a Bíblia diz que os homens lançam ele no mar, e quando lançam ele no mar, a Bíblia diz que de imediato a tempestade acalmou. Eita! Quando nós, queridos, consertamos os erros, quando nós, queridos, reconhecemos as falhas, os pecados, aquilo que não agrada a Deus, aí nós pedimos perdão a Deus, aí você vê que as coisas vai tranquilizando, você vai vendo que o peso vai sair das costas, porque enquanto tu está no pecado, enquanto tu tem consciência que está no erro, fica um peso que parece que está te esbagaçando. Mas quando você pede perdão a Deus, parece que sai um peso das costas. É assim. E mais gostoso, melhor ainda, quando você chora, pede perdão e chora, derrama lágrima. Senhor, me perdoa, eu falhei, eu pequei, eu desobedeci. Aí você começa a se derramar em lágrimas, aí arranca um peso das suas costas. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus entrando em você, porque você veio a ter obediência. E Jonas teve isso. A Bíblia diz que o mar só se acalmou depois que Jonas reconheceu. Aí a tempestade foi-se embora. Aí tudo se tranquilizou. Tudo na minha, tudo na sua vida só vai se tranquilizar quando nós começar a obedecer, andando no caminho reto do Senhor, não fazendo do meu jeito, não fazendo do seu jeito, mas do jeito do Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão me ouvindo nessa noite? Amém. Porque o anjo do meu Deus está me ouvindo. Aleluia. A Bíblia diz que onde houver duas ou mais pessoas, ele estaria presente. E eu sei que o meu Senhor com seus anjos está aqui cercado nessa noite, porque Ele é Deus, e a palavra dele me dá esse direito de pronunciar, falar, garantir e ter a certeza do que eu vou falar. Esta palavra não voltará vazia. Aleluia. Sabe por quê, queridos, que essa palavra não voltará vazia? Porque em primeiro lugar ela vai falar comigo, para depois com a igreja do Senhor. Essa palavra não pode cair por terra, porque o próprio dono dela cuida dela. E o dono dessa palavra está aqui nessa noite para honrar a mim e a você que se esforçou para estar ouvindo assim a palavra dele. Porque Deus continua bradando, Deus continua falando no meu, no seu coração que você é escolhido, você foi chamado. E não adianta você e eu se esconder, não adianta você e eu entrar no porão e ficar intocado, pensando que Deus não está vendo. Engano seu, meu querido. Engano meu, se eu pensar dessa maneira. O que Deus quer que nós reconheçamos, que nós entendamos que Ele realmente está a nos usar nessa terra. Aleluia. A nos usar nessa terra. Deus está caçando homens e mulheres para usar nessa terra. Deus procura, queridos, homens e mulheres de coragem para poder continuar fazendo a vontade dEle. É o desejo de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que Jonas vai e reconhece. Aí a Bíblia diz que Jonas também foi se deparar no vento do peixe. Esta situação. Aí começa a situação de mal a pior. A desobediência, irmão, tem um preço. Todo desobediente que quer ir para o caminho errado, todo desobediente que quer andar no lugar dele, fazer da sua própria vontade, aí começa as coisas a estreitar. Por isso que ainda vale a pena a gente obedecer a Deus. Com toda a situação, é igual a nossa querida missionária Adelina falou, situação difícil, hoje eu vim mesmo porque só Deus, mas está aqui mesmo na situação difícil, espremida, sentindo dores, na situação difícil, querendo um descanso para o seu corpo, mas preferiu estar ouvindo a palavra do Senhor, e é isso que Deus ama. E às vezes para você também não foi fácil, porque o dia foi corrido. E tem momento que nós precisamos descansar, mas melhor estar na presença do Senhor, porque é aqui que nós encontramos o descanso verdadeiramente. O próprio Senhor descansa. O próprio Senhor nos dá o descanso, nos dá a tranquilidade e arranca todo o cansaço de mim e de você.
Amém, queridos? E a Bíblia diz que quando Jonas cai na boca do peixe, eita, imagina, irmão, 3 dias dentro do ventre do peixe. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que os crentes é doido, é por causa disso. Porque tem que acreditar mesmo, irmãos. Se não acreditar, pode parar. Tem que acreditar. Esse negócio de saber que Jesus vem nas nuvens, tem que ser doido para acreditar. Mas doido por Jesus. Doido por Jesus, não é pelo mundo não. Por isso que tem que acreditar. E muitos chamam, não, crente é maluco, acredita e até hoje Jesus nunca veio. Ei, meu filho, a Bíblia diz que é preciso crer. Ainda que nós não vimos, mas cremos. Por isso que o próprio Jesus fala com os discípulos: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E eu e você não vimos, mas nós estamos crendo. E é isso o que importa, queridos. É a confiança no Senhor. Aí a Bíblia diz que Jonas vai se depara na barriga do peixe, do grande peixe, e pediu perdão a Deus. É tanto, irmãos, que a situação foi tão terrível dentro daquele peixe. Imagina a situação nojeira. Mas ele reconhece, pede perdão a Deus. E a Bíblia diz que Deus não suporta o coração quebrantado, onde há choro e lágrima. Não, de lá de dentro mesmo do peixe, a Bíblia diz que Jonas se arrependeu e pediu a Deus misericórdia. A Bíblia diz que Deus vai com a baleia, pegou Jonas, deu uma carona dentro do peixe, fedendo. Porque imagina a catinga, é negócio na cabeça, aqueles trem que fica dentro do peixe, um fedor. Irmão, o peixe é bom para comer, mas um fedor é ruim, é uma catinga terrível. E a Bíblia diz que Jonas está lá dentro. A Bíblia diz, sabe, irmão, por que eu falo dessa maneira? Porque Jonas comparou o vento do peixe, sabe com o quê? Com o inferno. A Bíblia diz que o Senhor lançou ele dentro do inferno, mas que o Senhor também tirasse. E Deus, pela misericórdia, tirou Jonas. Já imaginou para você dentro de um peixe 3 dias? Mas o peixe tem vários significados. Tem um peixe da ripada aqui fora também, de Jeová. Tem hora que vem as enfermidades, é o peixe. Tem hora que começa a dor nos ossos, é o peixe. Não está dentro do peixe, mas esse peixe também, voltando aqui para o mundo natural, sem ser lá debaixo da água. É uma dor na coluna, é o vento do peixe. Uma dor nos ossos, é o vento do peixe. Começa, é uma dor de cabeça que parece que não quer parar mais, é o vento do peixe. Mas é andar, reconhecer, entender e fazer a vontade de papai, para que essas doraiadas saiam em nome de Jesus, não volta nunca mais. E Joninha vai pregar a palavra, que o Joninha do passado é eu e você hoje. É, irmão, o Jonas do passado é eu e você hoje. E não adianta nós fugir, queridos. Mas a Bíblia diz que quando o homem reconhece, e o que mais me chama a atenção dessa palavra é quando Jonas, querido, ele reconhece, pede perdão a Deus, e Deus pela misericórdia perdoa. A Bíblia diz que segue-se a caminhada, continua-se a caminhada. Aí Deus fala, agora sim, Jonas, você vai fazer o que eu te pedi. Aí Jonas vai. O que mais me chama a atenção, querido, é quando Jonas vai, e aí aquele povo, a Bíblia diz que foi multidão de pessoas. Quando ouviu a palavra de Jonas, todos se arrependeram e aquela nação foi salva por Deus. Aleluia. Que venhamos entender que o Jonas do passado é eu e você hoje. É eu e você hoje. O Jonas do passado é eu e você hoje. Que nós não venhamos esconder mais, nós não venhamos recuar mais e continuamente fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Eu só vou ler aqui para terminar, porque a hora já foi embora. Jonas 3:10, olha o que diz, presta atenção. E Deus viu as obras deles, aquele povo de Nínive. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Olha, o profeta que recuou por um momento, afastou, se escondeu, desviou do caminho, mas quando ele volta, começa a obedecer a Deus, Deus começa a usar. Deus está falando aqui nessa noite comigo principalmente. Deus reconhece que quando nós reconhecemos nossos erros e andamos no caminho do Senhor, não desviando mais, não indo para o caminho torto mais, andando só no caminho do Senhor, a Bíblia diz que o próprio Deus começa a nos usar, assim como ele usou Jonas, e por causa de Jonas reconhecer o seu pecado, o seu erro, aí ele vai e faz a vontade de Deus. A Bíblia diz que a cidade inteira, queridos,
foram salvas. Foi salva. Por causa que Jó não obedeceu e entendeu o chamado verdadeiramente de Deus na vida dele. Você para imaginar, para raciocinar comigo. Se eu e você pensarmos dessa maneira, quantas vidas, quantas almas podem ser salvas através da minha e da sua vida, queridos? Se nós não recuarmos, ficarmos estacionados, querer mudar nossos passos, fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, aí o milagre acontece sem precisar forçar. Amém? Eu primeiro recebi essa palavra da parte do meu Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos estar encerrando nessa noite. Eu costumo falar algo, queridos. Eu costumo falar algo e vou repetir aqui nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. A palavra de Deus, queridos, ela não volta vazia. E essa palavra de Deus, querido, ela tem destino. E o destino dessa palavra de Deus nessa noite, queridos, é para o meu e para o seu coração. E se você é humilde, se você tem o temor de Deus, receba essa palavra, porque ela não é minha. Ela é de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Aquele que da mesma maneira usou Jonas no passado, quer usar a mim e a você também nessa noite. Que não venhamos ser irresponsáveis, que não venhamos ser inconscientes, mas conscientes do que nós estamos fazendo. Sabemos nós que o que fazemos é para Deus e não para nós. E quando nós venhamos ter o caráter verdadeiro de um servo, de uma serva de Deus, sermos responsáveis pelos atos daquilo que Deus quer que nós façamos nessa terra. Aleluia. Porque o que Deus quer que eu e você faça é obedecer somente. Amém? Deus quer que nós obedeçamos, querido, para que continuamos ganhando almas para o reino do céu. Amém? Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, mais uma vez, o nosso irmão. Meu querido, que Deus te abençoe. Um prazer muito grande a todos os irmãos e o Senhor que nos visita. Para nós é uma honra. Você nem imagina a alegria que eu fico em saber que tem pessoas que estão prontas assim para, não, é a palavra do meu Senhor, eu quero estar ali. Porque a Bíblia diz que começa aqui, queridos. A Bíblia diz que no céu não vai haver exceção. Então vai ser um só povo. Amém? Vamos nessa noite estar orando para dar o término dessa palavra em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos onde você se encontra nessa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, eu creio, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tratou com cada um de nós nessa noite. Porque quando o Senhor fala, Pai, a Tua palavra não voltará vazia. E é dessa maneira que eu creio. É dessa maneira que eu aprendi, Senhor, que quando nós abrimos a Tua palavra, é o Senhor querendo falar conosco. E eu creio também, Senhor, que cada um dos Teus filhos que aqui está nessa noite, e todos que estão ouvindo essa palavra, eu creio que receberam a Tua palavra, porque ela não voltará vazia. E bem-aventurado mais ainda, Senhor, são aqueles que ouvem e guardam a Tua palavra. É o Senhor mesmo quem diz, meu Pai, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem com o coração aberto, a mente aberta, para ouvir, receber e guardar em vossos corações. Meu Pai, abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite. Meu Deus, dê, Senhor, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, e que nós venhamos andar em obediência, Senhor, fazendo assim a Tua santa vontade. Que nós não venhamos, Senhor, nos acovardar, meu Pai, recuando, nos escondendo, meu Pai. Nos ajuda, nos encoraja, meu Pai, para que nós possamos prosseguir continuamente e andando em obediência a Ti, para que nós possamos ganhar almas para o Teu reino. Em Teu nome, que venhamos ser testemunha vivo do Senhor aqui nessa terra, que venhamos ser sal e luz, para onde nós chegar a brilhar e dar gosto a quando as pessoas vierem a encostar em nós, querer ter o mesmo desejo, o mesmo prazer de servir ao Senhor como nós servimos, meu Pai. Abençoa o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Repreende todo mal contra a vida do Teu povo.
Vai repreendendo, meu Pai, todo mal. Dá uma boa semana, Pai, abençoada a cada um dos teus filhos. Eu te peço, e na certeza da vitória, que o Senhor estará com cada um dos teus filhos. Desde já, nós já queremos te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos.